Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Remodelado Luz da Bíblia. E eu espero que hoje seja muito edificante, né? Todos vocês sejam edificados por essa mensagem que falou muito no meu coração e espero que fale também o coração de vocês. Então, vamos começar? Primeiramente, né, eu vou apresentar esse texto para vocês, que é um estudo bíblico realmente, que eu acho que falou muito no meu coração e eu acho que vale a pena compartilhar. Tá em Marcos 12:30 esse texto. E o nome que eu achei assim, que combinou assim com ele, foi Escolhendo Amar a Deus Verdadeiramente. As esferas do amor a Deus. Então, para começar, é uma breve introduçãozinha. O amor a Deus, muitas vezes a gente fala, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas muitas vezes a gente não para pra pensar nesse amor a Deus. Será que nós estamos amando do jeito certo? Será que nós estamos amando do jeito que o Senhor Jesus nos mandou amar a Ele? E é esse texto que eu queria compartilhar. Ele tá em Marcos 12, né, como eu falei, Marcos 12:30. E eu vou, na verdade, vou começar pelo 28, que eu acho que ele dá um panorama melhor do que estava acontecendo naquele momento quando Jesus falou aquelas palavras. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Eu queria começar falando que Jesus ele estava ali ensinando sobre outra coisa e aquele escriba viu a sabedoria que Jesus tinha para responder. E ele ficou curioso e ele resolveu fazer essa pergunta, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Né? Qual será que é o ápice? Qual será que é o mandamento mais o mandamento mais principal, o mandamento melhor, assim, não melhor, mas o mandamento mais principal pra gente se cumprir, o primeiro. E ele quis fazer essa pergunta para Jesus, vendo a sabedoria de Jesus, né? E às vezes há pessoas que vão perguntar isso pra gente, né? Vai ter situações que a gente vai ser inspirado às vezes por Jesus para falar aquilo, né? Nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ou então às vezes alguém vai chegar pra gente e vai perguntar, né? Olha, mas qual é o mandamento principal que eu devo cumprir? E Jesus passou por essa pergunta. E aí ele fala assim, respondeu Jesus, no versículo 29. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, ele como se ele estivesse chamando a atenção de Israel. Ouve, Israel. Olha, agora eu vou falar qual é o principal. Vocês prestem atenção. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é muito importante a gente falar, porque o amor a Deus, ele é um amor completo, ele é um amor suficiente, é um amor que enche o nosso coração, sabe? Então todas essas esferas que a gente vai falar aqui, elas vão ser esferas que vão falar sobre essa completude do amor de Deus. Ele é um amor que ele preenche quando nós temos realmente o Senhor Jesus, quando nós estamos realmente amando o Senhor Jesus, a gente não vai querer. É igual, por exemplo, quando a gente está num lugar, né, normalmente num lugar de adoração, né? Um lugar de adoração. Imagina quando você tá na igreja, sabe? E aí você tá naquele momento de adoração, tá naquele momento de palavra, e a gente fala assim, nossa, podiam me dar as melhores viagens desse mundo, todo o dinheiro desse mundo. Eu podia estar com as pessoas mais olhando assim pelos olhos do mundo, as pessoas mais tops. Eu não queria, eu desprezo tudo isso. Eu quero estar nesse lugar, eu quero continuar nesse lugar. Eu não faço questão de ir pra nenhum outro lugar, eu quero estar aqui. Ou às vezes quando a gente tá no devocional e a gente fala, eu quero continuar aqui, eu não quero ir pra nenhum outro lugar, eu quero continuar sendo completo em Deus. Você não teria vontade de sair daquele lugar de devocional, você quer continuar ali com Deus, com Jesus, porque ele é a melhor pessoa, né? Eu lembro muito da história de Moisés, quando ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus ali em cima do monte, ele e Deus apenas. E eu penso que Moisés, ele não queria nem sair de lá, tamanha a presença de Deus, tamanho aquele foco, aquele amor que ele tinha por Deus. Né? Na Bíblia fala que Moisés, ele falava com Deus como Deus falava com Moisés, assim como fala ali com um amigo. Né? Então olha o nível de intimidade que ele tinha com Deus. Mas a primeira esfera que eu queria falar com vocês era sobre o todo, a entrega. A gente vê como aqui Jesus fala, em todas as esferas ele fala, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com toda a tua força, sempre é com todo.
Você pode ver que você não acha nenhuma dessas esferas do amor a Deus assim, você ama a Deus, por exemplo, com o seu coração, com o seu entendimento, só. Não, vai estar o todo. Então, que nós venhamos ter esse todo. A gente tem que amar Deus com 100%. Ou é tudo ou é nada. Ou a gente ama Deus com 100%, ou a gente não ama Deus do jeito que é pra gente amar. Sabe? Então a gente tem que ter essa entrega, essa coisa de falar assim, Senhor, meu coração é teu, sabe? Não é de amigo, não é de pai, não é de mãe, não é de cônjuge. É somente do Senhor, sabe? Então a gente tem que ter isso. E a outra esfera é o coração, como eu estava até falando. O coração, ele vai significar a parte do emocional, né? Ele é muito importante porque a gente também sente a Deus, né? Além da gente crer com a razão, a gente também sente a Deus. E isso é muito importante. A gente não pode ficar, às vezes, com o entendimento cauterizado, né? Então, por exemplo, quando você está no devocional, como eu falei, né? Ou você está num culto, e aí você sente aquela presença de Deus. Você está ali sentindo, tendo aquela sensibilidade à presença de Deus, né? Ao que Deus está fazendo ali. Né? Então que a gente também tem que amar, o coração ele também faz parte, né? A emoção também entra sim no amor a Deus, ela tem o seu espaço devido, mas ela também faz parte dessa esfera como se ela fosse, pensa no 100%, imagina no 100%. Imagina que a emoção ela ocupa 10, 20%, ela faz parte. Imagina num copo de água, né? Para o copo de água encher, ele precisa ter os 2 dedinhos. Se ele não tiver aqueles 2 dedinhos, ele não vai encher, sabe? Não adianta, se ele não tiver aqueles 2 dedinhos de água ali, que muitas vezes é até desprezado ali, mas são só 2 dedinhos, ele não vai encher, sabe? Então a emoção também vai ser sua parte, ela não é o todo, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, mas ela também tem a sua parcela, né? A outra esfera do amor a Deus é a alma. A alma também ela é muito parecida com a emoção, né, com essa parte que eu falei do sentir, mas a gente tem que entender que a alma ela vai envolver essa percepção, essa sensibilidade do que Deus está fazendo, né? Uma oração muito importante de se fazer a Deus é: Senhor, me dá sensibilidade para aquilo que o Senhor está fazendo, para a tua presença, e me dá discernimento para saber o tempo e o modo. A Bíblia fala que o coração do sábio, ele sabe o tempo e o modo. Então, isso é muito importante, a gente pedir para Deus essa sensibilidade, a gente pedir para Deus essa percepção, que a nossa alma, o nosso coração sejam capturados, eles sejam totalmente entregues a Deus para eles serem perceptíveis, para eles terem essa sensibilidade. Olha, Deus está fazendo isso nesse momento, ou então agora é o tempo, ou então agora não é o tempo, ou agora é para mim ir, agora é para mim ficar, Deus está fazendo isso nesse momento. Então que a gente tem que ter essa percepção, e isso envolve a alma. A outra esfera do amor a Deus é o entendimento, é o racional. Né? Então a gente vê nesse texto primeiro o coração, a alma e depois o entendimento. O entendimento ele vai envolver agora a razão, ele é o racional. Né, como eu falei, que a gente tem que buscar o equilíbrio. A emoção faz parte, mas ela não é o todo. Porque quando a gente passar por aqueles silêncios de Deus, aquele momento que a gente vai estar... não vai estar sentindo nada, mas a gente tem que crer que Ele está lá. Né? A gente não vai estar sentindo uma coisa, sentindo a presença, mas a gente tem que crer que Ele está ali, que Ele está continuando cuidando da gente, sabe? Então, essa é a parte do entendimento. E a gente tem que buscar isso. Amar a Deus com o nosso entendimento, né? Amar a Deus com a nossa razão, né? A ponto de realmente nós sermos capturados até no nosso racional e não deixarmos as circunstâncias, a situação, aquilo que está passando no mundo, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente vê no jornal, mas alimentar a nossa razão com a palavra de Deus. E como nós alimentamos nosso entendimento, nossa razão com a palavra de Deus? Bíblia. Nós só seremos cheios, preenchidos com aquilo que a gente alimenta. Se a gente não está alimentando a nossa razão, o nosso intelecto com a palavra de Deus, com a presença de Deus, aquilo não vai. Na hora que passar por uma crise, vai falar, mas lá naquele jornal falou isso, naquele blog falou aquilo, naquele jornal que eu vi na internet falou aquilo outro, naquele vídeo falou aquilo outro, né? E a gente só vai lembrar de coisas terrenas. Então nós precisamos preencher o nosso entendimento, né? Como até o apóstolo Paulo fala, né? Renovar, não nos amoldar ao padrão desse mundo, mas renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Nós precisamos todo dia ser renovados pela palavra de Deus, todo dia ser limpos pela palavra de Deus. E a outra esfera é a força. A força, ela é a constância que vai ser impulsionadora, né? Por exemplo, e a força faz isso. A força é aquela coisa de falar assim, Senhor, eu não vou sair da tua presença, Senhor, eu não vou desanimar com a minha busca pelo Senhor, porque eu te conheço, né? E eu sei com que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor está comigo, eu conheço o Senhor para aquilo que eu li na palavra, para aquilo que eu encho a minha mente,
né? Então nós buscamos isso, nós temos que buscar isso. E eu espero que vocês sejam, né, edificados também com essa palavra. Quando vocês tiverem um tempinho, medita um pouquinho nessa palavra. Eu sei que Deus vai falar com vocês, sabe? Que nós possamos ter todas essas esferas do amor a Deus e que nós possamos todo dia orar para Deus pedindo que o nosso amor por Ele aumente cada dia mais e mais e mais e mais, né? Tem até um versículo muito interessante, ele tá no livro de Levítico. E ele é muito interessante porque ele fala sobre isso. Tá em Levítico 6:12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. O fogo do amor pelo Senhor, ele tem que ser alimentado. Então cultive, não negocie a sua vida devocional, não negocie sua leitura bíblica, não negocie a leitura de bons livros, não negocie a pregações, não negocie ao ir para a igreja, não negocie aos padrões do mundo. O mundo sempre vai tentar nos comprar. Sempre, sempre. Ele sempre vai querer mostrar que lá tá mais interessante. Ou que, não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso para servir a Deus. Não precisa de toda essa renúncia. Não precisa disso, sabe? Você tá sendo exagerado. Mas não, nós temos que continuar no foco. Sabe, se os homens de Deus, os homens e as mulheres de Deus não tivessem seguido esse foco em amar a Deus, em agradar a Deus, provavelmente a gente ia conhecer uma história bem diferente do que a gente conhece. Se eles achassem e fossem pela onda do mundo em achar que eles estavam sendo muito radicais, eles não iam ter feito aquilo que eles fizeram, né? Então, que nós realmente possamos estar cheios do amor pelo Senhor, cultivando e não negociando os padrões de Deus para nossa vida. E eu espero que vocês, né, sejam muito edificados com essa mensagem, assim como eu fui. Então, fique com Deus. Tchau!